Vivemos em uma sociedade totalmente desigual. E partindo desse ponto, a sociedade é desigual em vários sentidos, tanto no material e tanto no cultural. Cada vez mais vemos no Brasil as consequências dessa desigualdade. Então, o tema do vídeo de hoje é o direito à literatura na sociedade brasileira e como a negação desse direito pode afetar as relações sociais como um todo. Usarei nesse vídeo como base teórica o sociólogo e crítico literário Antônio Cândido e o seu texto sobre o direito à literatura na sociedade, e como a literatura é um direito humano como um todo. Então, para Antônio Cândido, em seu livro Literatura e Sociedade, ele diz o seguinte: negar a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade. A literatura é a arte de brincar com as palavras, mas não só somente isso, mas também é a arte que mais o ser humano se expressa de todas as formas, colocando a subjetividade nas palavras, querendo transmitir para quem lerá o livro a sua própria personalidade, a sua própria psique e também o que tem de mais profundo em sua alma. Não é apenas escrever de forma banal, mas sim um recorte histórico, filosófico, social e artístico de uma época que é perpassada para aqueles que estão com a tinta e a caneta na mão. E isso será repassado para aqueles que no presente ou no futuro irão ler aquele livro. Ou seja, a literatura não tem época, ela é atemporal, ela não se restringe a normas, estigmas ou qualquer censura social. A literatura transcende o próprio tempo. Por exemplo, a Caverna de Lacaus. É uma caverna rodeada de pinturas rupestres, pinturas essas que falavam sobre o cotidiano de caça, as espécies que eles conheciam, a sua relação com a natureza. E, de acordo com o filósofo Georges Bataille, que escreveu um livro sobre essa caverna, o nome do livro é Nascimento da Arte, essa caverna foi pintada em momentos de recreio, ou seja, momentos vagos para as pessoas de Lacaus. Então, até mesmo o mais primitivo dos homens, em seus momentos de violência e primitividade, ainda necessitava da arte para se sustentar de alguma forma. E o que mais me impressiona é que essa caverna foi pintada há cerca de 17.000 anos antes de Cristo. E em seu fundo tem uma figura humana, com uma cabeça de pássaro, um totem religioso. E esse humano está sentindo prazer ao matar um animal. Ou seja, nunca saberemos o que eles queriam passar realmente com essas pinturas. Nunca saberemos de nenhuma forma. Eles escreveram, eles pintaram, demonstraram sua subjetividade, demonstraram sua maneira de pensar naquela época, que hoje a gente não consegue entender, justamente por ser algo tão antigo que a gente não consegue compreender a arte daquela época. Porém, essa arte é tão profunda, tem tantos significados, tem tantas teorias, que se torna algo totalmente rico. Então, voltando para a desigualdade social e a falta de literatura na sociedade brasileira, eu vou separar em duas partes: o imediatismo na sociedade e a falta de disseminação da literatura nos setores sociais. Cada vez mais, a literatura no Brasil é deixada de lado, e esse ano foi o primeiro ano na história do país em que existem mais pessoas que não leem do que pessoas que leem de fato. Isso se dá ao processo de ridicularização da escrita e da leitura. Cada vez mais, estamos vendo que as pessoas estão se esquecendo da importância da leitura na vida cotidiana, e elas só pensam em outras formas de prazer, sendo que a literatura é o grande prazer humano, a grande fantasia. Claro que a leitura não pode gerar dinheiro, mas pode gerar questionamentos, críticas, fantasias, e é isso que mais falta na sociedade contemporânea. Quanto menos pessoas leem, mais teremos analfabetos funcionais, mais teremos políticos ridículos sendo eleitos e uma sociedade que vai se afundar na miséria. E é isso que o governo quer. Eles restringem a nossa maneira de pensar, começando pela restrição da leitura. Pessoas que não leem são facilmente manipuláveis, pois não têm senso crítico. E outra, a escrita que fica para a população mais pobre é a escrita imediatista, de como vencer na vida, livros de autoajuda sem fundamento, livros de coach mesmo, que só enganam um trabalhador cansado e que está querendo uma ascensão social. Esses livros não geram nada, apenas geram dinheiro para quem os escreve. E isso é o maior crime que alguém pode cometer com a gente. Restringir a arte, a cultura, a literatura é a melhor forma de acabar com a nossa humanidade, com o nosso pensamento crítico. Então, Antônio Cândido partirá desse sentido. É direito universal, é direito humano a literatura.
E isso tem que mudar de uma forma ou outra. Temos que colocar políticos melhores, temos que fazer alguma coisa para que a literatura seja algo democratizado, para que as pessoas mais pobres consigam ler um livro de qualidade, consigam realmente sentir a arte que o nosso país tem, a arte que o exterior tem. Uma pessoa que lê é uma pessoa bem construída, é uma pessoa que consegue sentir múltiplos sentimentos, saber como sentir, como colocá-los para fora. Essa pessoa conseguirá ter um pensamento crítico, um pensamento avançado dos demais, justamente porque a literatura abre portas, não portas físicas, mas subjetivas, portas da mente. Eles querem destruir as nossas peculiaridades, as nossas singularidades no mundo todo, porque no dia em que tiver todo mundo se vestindo do mesmo jeito, falando do mesmo jeito, aí a gente é muito mais facilmente absorvido.